Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Enquanto você vai encontrando, eu vou rezando. Persínio curutes de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus ec benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós dos seguintes termos. Então ele explicou: este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá sua missão. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra de Deus. Aplaude com força. Vamos lá. Não é pela força, nem pelo Espírito, não é pela força, mas pelo Espírito de Deus. Nós vamos conseguir, como que vamos conseguir mudar a nossa família? Pelo Espírito Santo de Deus. É pelo poder de Deus, pela força que vem do alto. Nós não vamos conseguir pela força, pela pressão. Não vamos conseguir mudar a esposa pela força, não vai conseguir mudar o esposo pela força, não vai conseguir mudar o filho pela força. Você vai conseguir mudar e conseguir mudanças pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pela sua perseverança em Deus, pela sua busca poderosa pelo Senhor. Tem um testemunho maravilhoso de uma esposa que só ela caminhava com Deus. E os seus filhos não caminhavam e o seu esposo era alcoólatra. E ela caminhando no caminho do Senhor, Deus havia dado para ela uma promessa que a sua família seria restaurada. Que o seu esposo, o seu esposo não iria morrer sem antes ele conseguir a sua libertação do vício do álcool. E eu fui pregar para os servos em São Paulo, servos da Renovação Carismática, e era só para servos, um grupo só de servos. E aí nessa pregação, Deus, no momento da oração, Deus moveu a liberar uma profecia, um oráculo, uma palavra. Eu falei, tem uma mulher aqui, Deus está falando para você hoje, que toda a sua família vai experimentar o batismo no Espírito Santo. Toda a sua família vai experimentar o Espírito Santo hoje.
Você vai chegar em casa, vai reunir todo mundo e Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua casa. Acabou o momento de oração, todo mundo foi para casa e ela tomou posse, falou: é comigo essa profecia, eu tomo posse. Quando ela chegou em casa, reuniu toda a família, e quando ela reuniu toda a família, ela falou: hoje Deus tem uma promessa para a nossa família, foi falado em profecia que hoje o Espírito Santo vai vir sobre todos, e eu creio, e reuniu e convenceu, e o esposo lá, com um problema anual que ela trouxe os filhos, e de repente todo mundo segurando na mão, ela começou a conduzir uma oração, e ela foi ali conduzindo, cantando, ela foi orando, e o Espírito Santo de Deus veio poderosamente sobre a casa dela. E os filhos experimentaram o Espírito Santo, tiveram uma experiência com o Espírito Santo. O esposo teve uma experiência com o Espírito Santo. E o esposo recebeu aquele dia uma libertação. Todos os dias ele bebia. E aquele dia ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E ele foi batizado no Espírito Santo. Só que eu recebi uma outra notícia. Que o esposo dela, quando foi à noite, havia morrido. O esposo dela morreu. Quando foi na terça que eu estava pregando, na terça foi na segunda-feira, ela estava indo enterrar o esposo, ela passou no grupo de oração, veio, falou comigo e ela falou: irmão Trovão, nós estivemos no domingo, no momento de oração, você proclamou uma profecia, dizendo que era para reunir todos, porque a família teria uma experiência no Espírito, e de fato isso aconteceu na minha casa. Toda a minha família experimentou o Espírito Santo. Deus havia dado uma promessa para mim, falado em profecia, que eu não veria, o meu esposo não morreria sem experimentar Deus e ser liberto do álcool. Meu esposo recebeu o Espírito Santo, teve uma experiência com Deus, ele morreu, mas eu estou muito feliz, porque eu sei que Deus cumpriu a sua promessa na minha casa, na minha família. E ela estava indo como uma mulher cheia de dignidade, cheia de força, sabendo que Deus havia escutado o clamor dela, que ela havia sido alcançada pela misericórdia de Deus. Deus tem os seus mistérios. Nós não sabemos os mistérios de Deus. Nós caminhamos aqui na fé. A Sagrada Escritura diz para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós andamos na fé, não na visão. Nós andamos na fé. Nós temos que andar com Deus na fé. É na fé que nós damos passo. É na fé que nós acreditamos no poder de Deus na nossa casa, na nossa família. Como Deus tem o poder de realizar milagres e prodígios. Tem um rapaz que mora hoje conosco. Hoje ele é um irmão consagrado. Ele é fruto também de uma oração de uma mãe que orou por ele. Ele vem de uma família que a família tinha passado pelo espiritismo, pelo candomblé. A mãe era do candomblé, se converteu, muito nova ainda, ao catolicismo, se tornou uma mulher fervorosa na fé. Mas o inimigo se precipitou sobre a família e ela enfrentou grandes batalhas, grandes coisas. Um filho dela era assaltante de banco, morreu de ponto 40 em São Paulo. Uma outra filha dela
estava até um dia desse, debaixo da ponte de um viaduto em São Paulo, uma pessoa que fumava crack, deram uma pancadaria nela tão forte que ela estava tetraplégica, na última surra que ela tomou aí do mundo. Mas uma mulher de uma garra, uma senhora de uma mulher de fibra, hoje ela está se aproximando aí, acho que ela já tem os seus 80 anos, uma mulher de garra, uma mulher de fibra e uma mulher convicta da promessa de Deus para sua casa. Aquela promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa mulher tem plenamente confiança em Deus. E mesmo às vezes sem ver as profecias se concretizando na sua vida, sem às vezes ver a promessa realizada, pelo menos muitas delas, algumas já contempla, mas outras não, inclusive o filho que foi assassinado e era assaltante de banco. Mas ela tem uma certeza pela fé, pela entrega, pelo abandono, pelo jejum, pela oração, que os seus filhos são alcançados e foram alcançados pela misericórdia. E eu creio também que Deus é capaz de salvar uma família, de salvar um filho, mesmo quando o filho não tem condição nenhuma de ser salvo. Mas pela oração, pelo sacrifício de uma mãe, pela entrega de uma mãe, pela entrega de um pai, eu creio profundamente, mesmo que talvez aqui na terra você não vê, vai ter que confiar em Deus, vai ter que ter fé suficiente para transcender e acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Mas às vezes Deus deixa alguns sinais visíveis para aumentar a nossa fé. E o filho dela que mora hoje conosco, ele foi traficante internacional e ele ficou 4 anos preso na Espanha. E foi preso por tráfico de droga. E ele viveu muitas coisas, muitas situações. Inclusive escapou da morte esse dia que o irmão dele morre. Ele andava junto com o irmão dele, ele saiu para comprar alguma coisa, então vieram e mataram o irmão, ele também ia morrer. E é interessante, na história dele, existe um fato extraordinário, para você ver o tamanho do poder de uma palavra profética, o tamanho do poder da oração, de uma palavra, de uma profecia, quando ela é proclamada. Um dia a mãe teve um pressentimento esquisito. E ela falou: meu filho, eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que acontecer com a sua vida, com a sua história, no momento que você tiver mais difícil, você vai lembrar de uma palavra que sua mãe está dizendo para você. Você vai lembrar de Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Eu quero que você guarde essa palavra. E ele: mãe, mas não vai acontecer nada comigo, não, fique tranquila, tal. Ele: não. Ela falou: não, eu quero que você guarde essa palavra. Para Deus, nada é impossível. Bom, aquele dia ele foi para uma favela em São Paulo, para uma comunidade, uma periferia. E lá ele começou a usar cocaína, jogar. E de repente chegou uma mulher querendo usar droga. E aí ele falou: não vou dar. E ele ficou jogando, e a mulher ali, ele foi bebendo, usando droga. Com muita insistência ele deu a droga para a mulher. A mulher aquela moça era a esposa do traficante.
E o traficante tinha, dado uma punição e não estava dando droga para ela. Então, ele deu a droga para aquela mulher. Quando ele deu a droga, aquilo se espalhou. E daqui a pouco entraram as pessoas dentro do bar que ele estava. E ali, de repente, ele foi notando aquilo uma coisa esquisita, foi vendo o tempo fechando. E ele começou a correr. E o pessoal pega. E saiu correndo atrás dele, ele correndo. E de repente ele caiu para o asfalto, começou a correr na BR. Tinha um posto policial. E aí ele parou no posto policial. Ele parou no posto policial. E aí ele respirando forte. Não, o pessoal queria me matar, queria fazer alguma coisa. Contou toda a história. Daqui a pouco o policial passou o rádio. E aí a polícia era coligada com o crime. E ali, de repente, foi dado o comando que tinha que pegar aquele rapaz. E aí ele percebeu, escutou pelo telefone e correu. Saiu correndo no meio da avenida, tentando escapar, os carros vindo em direção. Ele chega num determinado lugar, tipo um mini shopping. Quando ele vai para lá e tenta chamar atenção para vir outro tipo de polícia para o lugar, lá tem segurança também. Seguranças, tudo dependia aquela região do tráfico. Tudo vivia ali em torno do tráfico. Não teve como, ele foi preso. Ele foi pego pela polícia, e a polícia que estava vinculado com o tráfico. E aí levaram ele e começaram os traficantes, os criminosos, colocaram ele na viatura, debaixo ali no porta-mala da viatura, e começaram a planejar para matar aquele jovem. E começaram, vamos matar ele, começa, roda para um lado, roda para o outro, tenta fazer isso, e tudo dando errado. Aquele jovem começa a chorar. Ele ficou 7 horas atrás de uma viatura, os traficantes e a polícia tentando procurar um lugar para matar ele, e o chefe do tráfico falou, era para matar devagarzinho na tortura e depois colocar no micro-ondas. O micro-ondas, numa linguagem do tráfico, é onde coloca os pneus e coloca a pessoa no meio do pneu ali e ela morre carbonizada. E tinha falado para que ele ia para o micro-ondas, depois de muita tortura seria colocado no micro-ondas. Ficou 7 horas ali, ali atrás da viatura, e ele começou a chorar, e ele lembrava do tempo que ele foi coroinha na igreja. Ele lembrava do tempo quando a mãe dele falava de Deus para ele, que evangelizou ele. Ele lembrava, passou um filme de toda a sua vida, de toda a sua história. E de repente ele lembrando, chorando, ele lembrou daquela palavra que a mãe tinha falado para ele. Naquele dia, lembra dessa palavra, para Deus nada é impossível. E ele começava a chorar e ele falava, Senhor, me livra, Senhor, nem que eu precise escapar, nem que seja numa cadeira de roda, para me dar um abraço na minha mãe, para mim falar que eu amo ela. Senhor, eu quero escapar, me dê mais uma oportunidade, Senhor. E ele lembrava dessa palavra da mãe, para Deus nada é impossível. 7 horas debaixo de uma viatura, atrás de um porta-mala, quando de repente o choro tem um dedo de Deus. E os policiais, de repente, um dos policiais comenta, você está percebendo o que eu estou percebendo? O choro desse rapaz está esquisito. O choro desse rapaz está estranho. Aí, de repente, o outro policial, é verdade. Aí o policial falou, eu não vou fazer nada com esse jovem. E o outro falou, também não. Aí, de repente, parou o carro, parou os traficantes,
parou as pessoas do crime, e aí começou um debate, e aí os traficantes, não, ele tem que morrer, não pode deixar a serpente vivo, tem que matar. E os policiais, nós não vamos matar, não vamos fazer nada. E aí começou aquele debate, sei que leva ele para a delegacia, ele não morre naquele dia, ele recebe um livramento. E hoje, esse jovem passou pela casa de recuperação. Depois, com um tempo, ele veio para a nossa fraternidade e hoje ele é um irmão consagrado, o irmão Dimas, que recebeu livramento de morte, se recuperou, foi resgatado e hoje é uma testemunha. E esse ano ele vai estar indo na Canção Nova, no PHN, dar o seu testemunho do poder de Deus, de uma mãe que ora pelo seu filho. Pode aplaudir poderosamente, aplaude com força, aplaude com garra. É o poder de Deus. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos, para a sua casa, para a sua família, para Deus não é impossível. Deus pode tudo. Deus pode todas as coisas. Deus pode transformar o coração mais duro, mais pedrificado. A prova disso, o próprio Dimas, da cruz, que estava do lado de Jesus, que era o ladrão. Os dois eram criminosos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 40 seguintes, vai falar que os dois ladrões amaldiçoavam a Deus, blasfemavam contra Jesus, amaldiçoavam Jesus. Mas a Sagrada Escritura dá um detalhe no Evangelho de João, capítulo 19. No versículo 25 diz que havia uma mulher chamada Maria, a mãe de Jesus, e ela estava de pé, clamando e orando. E diz um santo da igreja, São Bernardino de Sena, citado nos Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório, diz que Nossa Senhora, naquele momento que ela estava de pé no Calvário, sentindo dor, mas ela tem forças para orar por aqueles criminosos, e ela começa a orar pelo criminoso, para que a graça de Deus alcance aquele homem. Então, de repente, uma graça extraordinária, o poder da oração de uma mãe que ora, a Virgem Maria, que é a Theotokos, mãe de Deus. Então, de repente, o seu clamor chegou ao coração do Pai. A graça de Deus veio, e aquele ladrão, de repente, que estava amaldiçoando, no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 23, no versículo 40 seguintes também, mostra que de repente ele reconhece que ele é um pecador, que Jesus Cristo é inocente, e começa a falar para o outro criminoso: nós merecemos, nós estamos pagando pelo que nós merecemos, mas ele é inocente, ele não merece essa condenação. Então, de repente, o ladrão olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus Cristo, de repente, olha para ele e devolve a missiva, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu imagino naquele momento o diabo com uma foice, o diabo já falando: eu semei a vida inteira, né, a vida desse homem, chegou a hora de eu fazer a minha colheita, vou levar ele para o inferno. E de repente, quando o diabo já está esperando o último suspiro, de repente a graça de uma mulher, de uma mãe que orava pelo seu filho espiritual, que era a Virgem Maria, orando por aquele ladrão. Então, de repente, a graça de Deus alcançou o coração dele.
Ele mudou, foi transformado e de repente de maldição, ele começa a reconhecer os seus pecados. E ele começa a pedir a salvação, dizendo: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então o que acontece? Aquele ladrão é salvo no último instante de vida. Este é o Deus que eu acredito, o Deus do impossível. E se você crê, pode aplaudir poderosamente. Aplaude com força. Teve uma mãe, lá em São Paulo, que ela procurou desesperada um missionário. Hoje ele é diácono, é o Tedesco da Obra da Imaculada. Também lá da Diocese de Camaçari. Próximo aonde eu moro, lá na Bahia, na cidade de Candeias. Nessa época, ele morava em São Paulo, em Jundiaí. E aí, de repente, veio uma mãe desesperada. O filho dela mexia com drogas. E, de repente, a mãe vem e fala assim: missionário, eu preciso que você me ajude. O meu filho saiu e eu não sei onde ele está. Eu preciso de uma ajuda. Me faça alguma coisa, me ajude. E o missionário se compadeceu daquela mãe. De repente foi à procura daqueles jovens usando droga. Conhecia ali a região. E ele foi em um lugar de um ponto de droga chamado em São Paulo de biqueira, que é onde faz a distribuição da droga. E quando ele chegou lá, ele bateu na casa do traficante. O traficante era conhecido como perigoso. E aí ele bateu na porta do traficante e perguntou pelo rapaz. O traficante saiu e falou: não sei de nada, não sei onde está esse rapaz, desconheço. E ele já tinha ouvido falar de rumores que o jovem estava lá. Ele falou: então eu só vou sair daqui quando ele aparecer. E de repente o missionário ficou na porta, ali tinha um poste, ele ficou ali na porta com um rosário, rezando o rosário na porta do traficante. De repente veio descendo uma pessoa para buscar droga, viu ele na porta, falou: o que você está fazendo aqui? Eu estou rezando aqui para fechar esse ponto de droga. Falou: missionário, reza por mim, quero largar da droga. Aí o missionário colocou a mão na cabeça, começou a rezar por ele. Daqui a pouco desceu outro, reconheceu o missionário que tinha ido no presídio pregar a palavra e ele estava preso, tinha sido liberto. Falou, e viu o missionário rezando pelo outro rapaz, falou: missionário, eu também quero uma oração. Espera aí que eu vou rezar por você. Daqui a pouco veio o terceiro. Falou: o que está acontecendo aqui? Falou: aqui nós estamos rezando para eles largar a droga. Falou: reza por mim que eu quero também largar. De repente a fila que era para comprar droga virou agora o plantão de oração. Na frente do traficante, do perigoso, começou a fazer uma fila do plantão de oração e o missionário rezando. Daqui a pouco saiu o perigoso. Quando o perigoso sai, falou: o que está acontecendo aqui? Fala para intimidar o missionário. O missionário falou: eu estou rezando para eles largar a droga e estou rezando para fechar essa biqueira aqui. O traficante de repente é impactualizado, pede oração também. O missionário reza também pelo chefe que estava ali do tráfico. E aquele traficante, ele recebe a cura, a libertação e vai morar com o missionário durante 3 meses. Este é o Deus que nós acreditamos nesta tarde, nesse dia, de pessoas que são resgatadas pelo poder da oração. Pode aplaudir para valer.
A força de Deus é poderosa. A palavra do Senhor em 1 São João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: maior do que o que há no mundo é o que há em nós. Porque o que há no mundo é a força do mal, é o diabo, é o inimigo, mas o que está em nós é o próprio Deus. Nós somos, como diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Ele nos amou até o fim, até o extremo. Como diz João 13:1, ele foi até as últimas consequências por mim e por você, pela sua casa, pela sua família. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que ele nos deu a autoridade de sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Senhor. A Sagrada Escritura diz, lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus nos amou de tal modo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Sagrada Escritura diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. A palavra do Senhor diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amado filho da Santa Igreja, eu quero falar para você em alto e bom som, o que Deus tem para você nesta tarde, entrando para a noite, é grandioso. Deus tem algo grandioso para a tua casa, Deus tem algo grandioso para a tua família. Se prepara, porque você não vai voltar para a tua casa sem palavra, você não vai voltar passando fome. Aqui tem profecia, aqui tem palavra, aqui tem mistério. Deus tem algo grandioso para aqueles que creem em Deus, para aqueles que acreditam no Senhor. Eu estou vindo de uma missão, alguns devem ter mais ou menos, aproximadamente uns 2 meses. Eu fui pregar em Pará de Minas Gerais, e de repente havia uma jovem que foi lá, a avó falou para aquela menina ir. Aquela menina tinha 13 anos de idade. Ela já tinha tentado suicídio 5 vezes. E aquela menina não acreditava mais em Deus. Ela tinha apagado o interruptor. E estava tudo escuro a respeito da fé dentro dela. Ela não acreditava mais em Deus. Mas a avó falou, você vai, porque hoje o irmão Trovão vai estar pregando, e você vai. E aquela menina foi, talvez contra a vontade dela, sem o querer. E de repente eu preguei a palavra, teve um momento forte, intenso de oração, e ali acendeu a fé no coração daquela jovem. Aquela jovem passava por momentos difíceis na vida dela, existencial, vinha de uma vida conturbada, foi tentada aborto, a mãe tinha tentado abortar ela, o pai não aceitava ela como filha, e cresceu assim numa vida muito conturbada, o pai usava droga, uma vida totalmente muito complicada e complexa. Isso gerou ao longo da história dela uma crise de ansiedade e depressão, culminando em 5 vezes tentativa de suicídio, e ela, com 13 anos de idade, não sabia se era menina ou menina, se ela gostava de menino ou de menina,
próprio do mundo contemporâneo que vivemos do mundo nessa época de hoje. Mas, de repente, naquela pregação, no sábado à noite, brotou uma luz no coração dela. A fé voltou a reluzir. Ela volta para sua casa, na verdade, um apartamento. E lá o demônio começa a tentar ela mais uma vez, para ela se jogar do apartamento. É o quarto andar. E o demônio começa a lançar pensamento suicida na vida daquela jovem. Aquela jovem, então, ela luta, resiste, mas tem um momento que ela não aguenta. Ela está no quarto andar, aproximadamente 20 metros de altura. Embaixo tinha um novo prédio sendo construído, então tinha uns vergalhões de ferro. Aquela jovem, quando a avó entra na sala do apartamento, então ela pula. Ela pula de 20 metros de altura do quarto andar e, de repente, cai entre os ferros. O milagre de Deus. Ela cai em pé. Ela não tem uma fratura exposta. Ela não quebra os seus pés. Ela não tem uma torção nos seus tornozelos. A avó é uma avó mariana, uma mulher que reza o texto, entregou a sua neta ao coração de Maria e a intercessão dela. Aquela menina pulou de 20 metros de altura do quarto andar e caiu entre os vergalhões e não aconteceu absolutamente nada, porque para Deus nada é impossível. É este Deus que nós pregamos nesse dia de hoje. Pode aplaudir esse Deus poderoso, aplaude esse Deus tremendo. A oração de uma avó. Imagine a oração de um pai. Imagine a oração de uma mãe. Às vezes, quando não tem o pai, quando não tem a mãe, vai a avó, vai o tio, vai o irmão, vai o primo. Deus, ele usa de pessoas que estão predispostas a pagar um preço por vidas. Deus é um Deus poderoso. Nós estamos hoje aqui porque queremos clamar o Espírito Santo sobre a nossa casa. Queremos clamar o Espírito Santo sobre a nossa família. Acreditando que de todo mal Deus tira um bem maior. Deus é capaz de fazer todas as coisas. Mesmo quando uma pessoa está à beira do suicídio, mesmo quando a pessoa fala, a minha vida não tem mais jeito, a força de um homem de Deus, a força de uma mulher de Deus, Deus, ele move o céu e a terra. Eu lembro de um missionário que estava na sua casa dormindo, quando Deus incomodou ele, dizendo, saia, eu quero que você pregue a palavra. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, já está de madrugada, e ele vai relutando à noite, chega um momento que ele se rende, e ele fala, Senhor, ele pergunta para Deus, aonde tu queres que eu vá? Deus falou, vá para o presídio. Ele foi. Na verdade não foi o presídio, foi uma delegacia da cidade. Quando ele chega lá, você não entra assim, vai para uma delegacia que você vai chegar e você vai pregar e vai evangelizar. Ele chegou com um violão e aí ele falou para os policiais, eu vim aqui que eu vim fazer um louvor, quero pregar aqui na delegacia. Os policiais aqui, você não vai entrar não, irmão. Não é assim que funciona. Ele falou, não vou entrar não. Aí ele foi para o outro lado da rua e começou na calçada, pegou o violão e começou a cantar.
Ele falou: se eu não posso entrar, então vai ser daqui mesmo. E aí, de repente, os policiais decidem e libera para ele. É de manhã cedo. Ele consegue entrar na delegacia. Quando ele começa a entrar na delegacia, de repente o Espírito Santo toma ele. Quando o Espírito Santo toma ele, vem uma revelação, uma profecia para um jovem daquele. E ele diz assim: assim diz o Senhor, tem um rapaz que está aqui preso. Deus tem um grande projeto na sua vida. Eu vim aqui a mandado de Deus. Deus me tirou da minha cama, incomodou o meu coração. E eu quero falar, você ia acabar de se matar, você está com um fio na mão, mas eu venho dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Então, de repente, sai do raio da cadeia, da prisão, o ladrão, o prisioneiro, e de repente sai com um fio na mão. Aquele jovem com as lágrimas nos olhos, ele ia acabar de tirar a sua vida, mas Deus foi ao encontro daquela alma, daquela pessoa. É neste Deus que nós cremos nesta noite, num Deus que realiza milagres e prodígio. Deus vai levantar neste lugar homens e mulheres, famílias que oram pela sua casa, movida pelo Espírito Santo. Se Deus está buscando criminosos, lavando no sangue do Cordeiro, Deus buscou Maria Madalena, uma prostituta. Deus buscou Dimas, um ladrão. Deus buscou Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto. Deus, ele busca, ele vai buscar o teu filho, ele vai buscar a tua filha, ele vai buscar o teu neto, ele vai buscar o teu esposo, ele vai buscar a tua esposa. Deus é o Deus do impossível, e se você crê, aplaude esse Deus. A coisa está começando a ficar séria, é o último round, então tem que pegar pesado. A coisa já vai começando, o pirão começa a ficar grosso. O caldo está engrossando. É este Deus que nós acreditamos. Esse Deus de milagres e prodígio. Uma pessoa que reza é uma pessoa que vê milagres. Uma pessoa que reza é uma pessoa que vê prodígio. E mesmo quando você vê tudo na sua vida desabando, mesmo quando você vê o caos na sua vida instaurado, ao som do dedilhar do violão, prepara o clima. Já posso sentir a presença do Espírito Santo nessa noite, neste lugar. Já já nós vamos orar, nós vamos clamar, e Deus vai operar grandes coisas neste lugar. Você crê? Mas se você não está me convencendo disso, você crê nisso? Sim ou não? Então você tem que parar de ser gatinho e começar a ser leão, leoa. O problema é que a gente está na igreja que parece que a gente está morto. Aí quando fala assim, você crê? Creio. Não. Eu servi o quartel em Brasília, guarda presidencial, BGP. E lá tinha que falar firme como um soldado. Companhia sentido. O soldado tinha que ter postura e tinha que falar com convicção. Você não está apenas num plenário em uma igreja qualquer. Você está na igreja de Santo Inácio de Loyola, que foi o soldado convertido que se tornou o grande soldado de Cristo. Então você precisa falar com firmeza. Quando você bater palma, bata com firmeza.
Quando você falar, fale com firmeza, como quem crê, como quem acredita. Quando você cantar, cante com firmeza. Quando você orar, ore com firmeza. Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? Sim. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Pergunta para ele: precisa desenhar para você? Vou dar um testemunho, porque também falar de família é também falar o padre também, ele é um pai. Isso é a etimologia da palavra padre, pai. Nós somos também fecundos. A nossa vocação não é uma vocação estéril. Tanto o padre como o consagrado, nós geramos filhos para Deus, filhos espirituais. A vocação nossa não é uma vocação estéril. Nós não somos um lenho seco. Nós somos fecundos. E a nossa paternidade é uma paternidade espiritual. Nessa pregação eu sou constituído aqui o pai. Um pai espiritual que dá o direcionamento para os seus filhos. Vocês são os filhos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês não são órfãos, vocês têm pais espirituais. E falando da paternidade no caráter sacerdotal, no sacerdote como persona Christi. Eu lembro de um sacerdote do Rio de Janeiro, que era um homem intelectual, tinha doutorados, capacidade de evangelizar através dos estudos das grandes universidades. Mas aquele sacerdote, o Espírito de Deus levou ele para evangelizar as periferias do Rio de Janeiro. E ele foi evangelizar a periferia do Rio. Só que quando ele chegou no Rio, o Rio, a coisa é mais intensa. E as próprias comunidades no Rio às vezes são dominadas pelo tráfico. As próprias igrejas. E ele foi parar numa comunidade que era dominada pelo tráfico. E de repente o traficante chamou o padre. O padre subiu no pináculo da montanha, no pináculo do morro, da favela, onde estava o traficante, o chefe do tráfico. Tudo de metralhadora, armamento pesado. E de repente o traficante falou: padre, aqui quem manda sou eu. É eu que mando nesse pedaço. Tem que ficar claro para você quem manda aqui. E eu vou te dar uma lição hoje para você aprender quem manda nesse lugar. Tirar a roupa do padre, deixar o padre nu, deram uma surra no padre, os traficantes, e o chefe do tráfico mandou todo mundo da comunidade, da periferia, sair para fora, que o padre ia descer pelado, todo arrebentado, para todo mundo saber quem era a autoridade naquele lugar. Porque aquele padre estava cheirando uma ameaça para aquela comunidade, para aquele lugar, para aquela periferia, para aquela favela. E o padre desceu, depois de uma surra, sangrando. Todo mundo da comunidade, quem gosta e quem não gosta, forçado a ir ver o padre descendo. Que humilhação. E ele desceu a favela. Quando ele desceu a favela, ele chega na sua comunidade, na igreja. E aí de repente o padre tem forças espirituais. Ele pega
as suas vestes sacerdotais e ele veste. Ele pega a estola, ele beija, coloca a estola sobre o seu pescoço, caindo sobre o seu peito. Ele pega a sua casula, ele veste a sua casula gótica. Ele pega o Santíssimo Sacramento, ele pega o ostensório, e de repente ele sobe agora a favela, e ele vai subindo. Quando ele vai subindo, a glória de Deus toma aquele lugar. Os traficantes que estavam ali naquela favela com metralhadoras, as metralhadoras nas baionetas. Então de repente ele vai nas bandoleiras. Então de repente os traficantes tiram os fuzil da bandoleira, vão colocando no chão, e o Espírito de Deus começa a ser poderosamente tomar aquele lugar. Os traficantes começam a chorar, as pessoas daquela favela começam a chorar. Ele vai subir no morro com o Santíssimo Sacramento, e cada vez que ele sobe, os traficantes vão colocando o fuzil no chão e vai chorando. Naquele dia, vários traficantes se converteram, entraram para o seminário e se ordenaram padres. Hoje são padres. O poder da oração de um pai espiritual, de um sacerdote, é esse Deus que nós cremos. Pode aplaudir para valer, meu irmão. Aplaude para valer, aplaude com força, aplaude com garra, aplaude com determinação e dá um grito da vitória aí. Pegue a tua mão no mais alto que você puder, na posição de intercessão pela tua casa. Como Moisés, com as mãos estendidas pelo povo de Israel. Moisés, quando estava com as mãos levantadas, ele vencia as batalhas. E eu creio que com a sua mão levantada você vai vencer as batalhas da tua casa, da tua família. E Deus vai realizar o impossível. Solta a tua voz, começa a orar, ora pela tua casa. Apresenta agora a tua casa, apresenta agora a tua família. Vai falando: Senhor, eu entrego, Senhor, a minha casa, Senhor. Eu entrego a minha família, Senhor, porque eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de milagres, que Tu és um Deus de prodígios, Senhor. Que não é em vão, Senhor, que eu te sirvo, Senhor. Não é em vão, Senhor, que estou na tua casa, no teu templo. Eu creio, Senhor. Eu creio no impossível. Eu creio no impossível. E solta a tua voz, eu quero ouvir você cantando com todo o teu coração. Canta, vai. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Eu quero ouvir suas vozes, você e o povo. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Vai orando, vai se abandonando em Deus, vai pedindo esse Espírito Santo,
Vai pedindo essa força que vem do Senhor. Esse Deus que realiza milagres e prodígios, um Deus vivo, sim. Nós cremos sim no Deus vivo, no Deus que está presente, no Deus que pode todas as coisas. Sim, Senhor, vem, Senhor, nesta noite. Realiza, Senhor, milagres e prodígios. Realiza, Senhor, o teu poder neste lugar. Realiza, Senhor, a manifestação da tua glória neste lugar. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos estar debaixo da proteção do Altíssimo. Nós queremos estar debaixo da proteção de Deus. E nós queremos nessa noite clamar o Espírito Santo. Nós queremos clamar o Espírito Santo, acreditando poderosamente na sua palavra, acreditando poderosamente que a oração tem poder de mudar todas as coisas. Quantas vezes a minha mãe rezou, quantas vezes ela orou e ela não via resultado. E às vezes parecia que quanto mais ela rezava, mais difícil ficava. Mas até que um dia, quando ela menos esperou, de repente surgiu um milagre. O filho dela vem de um retiro transformado. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E ela viu a resposta de Deus na sua casa, a resposta de Deus na sua família. Deus também vai fazer isso na sua. Deus está realizando hoje. Pode ser que você vai chegar hoje, o seu filho não será mais a mesma pessoa, que o seu esposo não será mais o mesmo, pelo poder desta noite, desse clamor, por esse final de semana que você passou escutando a palavra, orando, clamando. Eu creio poderosamente nesse Deus. Eu creio poderosamente no mover do Espírito. E por isso nós queremos cantar, por isso nós queremos clamar. Vem, Espírito Santo. Por isso deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa na suave do Espírito Santo, Ele tocando no mais profundo do seu ser. O Espírito Santo transformando o seu coração. O Espírito Santo fazendo nova todas as coisas, hoje dando vida àquilo que está morto. Vem, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo hoje trabalhar no teu coração. Talvez a libertação precisa acontecer primeiro com você. Talvez não é o seu filho, talvez não é a sua filha, talvez não é o seu esposo. Talvez é você hoje. Talvez não é a tua esposa, talvez é você que hoje. Primeiro precisa a graça acontecer com você. Talvez é você que precisa hoje receber o Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus repousar sobre você. Deixa hoje a libertação acontecer hoje na sua vida. Dá espaço para Deus, meu irmão. Não tenha um coração duro, um coração de pedra, insensível. Vai entregando o seu coração para Deus hoje. Vai falando: Senhor, eu estou cansado, Senhor. Senhor, eu estou cansado de caminhar só com minhas pernas, Senhor, do meu jeito, da minha vontade. Eu preciso, Senhor, caminhar agora segundo a Tua palavra, Senhor. Eu preciso caminhar segundo o Teu coração, segundo a Tua palavra, Senhor. Vai se entregando agora para o Espírito Santo de Deus. Se entrega ao Espírito Santo de Deus. Se entrega ao Espírito Santo. Nós vamos cantar essa canção lá no começo. E você vai entregar todo o teu coração para Deus, desejando esse repouso no Espírito, desejando esse Ruach HaKodesh, esse sopro divino, esse sopro que vem do Senhor. Vem, Senhor, com tua Shekinah. Vem, Senhor, com tua glória neste lugar. Ave Maria.
Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.